Olá, eu sou Israel Miranda e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero apresentar a vocês mais uma série do nosso canal. O nosso canal vai ter no mínimo 3 séries. Essa é a segunda e nos próximos dias eu anuncio a terceira. E essa série é sobre pentecostalismo, onde eu vou trabalhar com vocês sobre história, teologia, indicação de bons livros dos teólogos pentecostais e uma série de questões sobre pentecostalismo. Convido a acompanhar, a ficar ligado que toda quinta-feira vai aqui no canal ter um vídeo sobre pentecostalismo. E hoje eu quero falar sobre a origem do movimento, localidade, o fundador e a data, se é que é possível fazer isso. E vamos então. Quanto à origem do movimento pentecostal, não existe uma unanimidade entre os acadêmicos, quer pentecostais como não pentecostais, nenhum deles, digamos, não tem uma unanimidade. Embora tenha um grupo majoritário, ou então tenha uma percepção que a maioria dos acadêmicos entendem ser a mais coerente. E eu concordo com essa perspectiva. Mas antes que eu fale dela, vamos para as outras. Primeiro, a origem do pentecostalismo, por alguns, é remetida para Atos 2. Atos 2, onde começa a igreja, é aí onde o Espírito Santo foi derramado. É por isso que o pentecostalismo, os pentecostais são pentecostais, por causa daquele derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Então, alguns dizem que o pentecostalismo não surgiu entre os wesleyanos de santidade e muito menos teria Wesley como seu pai, né? Então, seria Atos 2. Porque o desejo daqueles que são conhecidos como pentecostais modernos, no começo do século passado, era voltar para as origens, lá em Atos. Então, a origem é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o que aconteceu no século passado foi apenas um reavivamento pentecostal. Um autor que defende isso chama Ciro Santos Zimbordi. Ele trabalha muito essa ideia no seu livro Pedro, o primeiro pregador pentecostal da CPAD. A segunda interpretação com relação às origens do movimento é que o movimento pentecostal não tem uma origem específica. Por quê? Porque ao longo de toda a história da igreja sempre tiveram derramamentos do Espírito Santo, avamentos, reavivamentos, que tiveram características, tiveram marcas de dons, manifestações estáticas, manifestações transcendentes com o Espírito Santo. Portanto, pensar em uma única localidade seria talvez anular ou negligenciar os outros derramamentos do Espírito na história. A terceira é a ideia de que não se deve pensar em uma única localidade com relação à origem do movimento. Por quê? Porque o local e a data, que dizem ser alguns onde surgiu o movimento, naquele período em que se derramou o Espírito Santo, havia em outras partes do mundo o derramamento do Espírito Santo simultâneo. Portanto, não deveríamos pensar em uma única Jerusalém, no caso, uma americana, por exemplo. Não deveríamos pensar em um único local, que seria Jerusalém, o lugar que se derramou o Espírito Santo, nos Estados Unidos da América, porque em outras partes do mundo, também naquele mesmo período, teve o derramamento do Espírito Santo de forma poderosa. A quarta interpretação é que a origem do movimento se deu na Rua Azusa, em 1906, na liderança de William Joseph Seymour, onde numa igreja pequena vai ter um derramamento de Espírito Santo tão poderoso que pessoas do mundo todo virão para experimentar esse bater no Espírito Santo e ir pelo mundo evangelizar. Ali seria, na verdade, o começo do pentecostalismo global, né? Azusa. Você encontra isso, por exemplo, em autores como a revista bíblica da Escola Bíblica Dominical de 2006, daqui do Brasil, da Assembleia Pentecostal. Antônio Gilberto fez isso e também na capa da revista tem o William Seymour como pai ou fundador do movimento pentecostal. Você também encontra essas informações, por exemplo, no livro de Gutierrez Siqueiras com o Kenneth Terra, que o Kenneth vai mencionar alguns autores que pensam assim. Mas eu não sou adepto de nenhuma dessas 4 interpretações. Eu sou adepto da outra interpretação, que é a ideia de que o pentecostalismo surgiu no século passado, em 1901, na Escola Bíblica Bethel, em Topeka, no Kansas, com Charles Fox Parham.
Parham e sua esposa decidiram formar uma escola, que também era escola de cura, mas também uma escola para estudar a escritura, que tinha uma torre de oração. Essa escola foi formada por cerca de 36 a 40 alunos. Autores dizem 40, outros dizem 36, mas isso não importa muito. Nessa escola não se pagava mensalidade, os alunos deveriam se organizar e todos iriam lutar para poder manter aquela escola. E em 1900, aí no mês de setembro e outubro concretamente, Parra deu um trabalho para os seus alunos, para estudarem sobre santidade, conversão, arrependimento, consagração, volta de Cristo, cura divina e também, bem mais para frente, ali no final do ano, deu para estudarem sobre bater no Espírito Santo, concretamente sobre, a partir de Atos, qual era a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. E a conclusão que os alunos chegaram é que, através de Atos, todos eles chegaram à conclusão que a evidência era falar em línguas estranhas. Depois dessa compreensão, uma das alunas pediu a Parham que orasse por ela para que ela recebesse o Espírito Santo na forma como eles tinham estudado. Pelo que Parham hesitou com temor, mas orou por ela. Tão logo orou por ela, ela foi batizada no Espírito Santo e falou em línguas, falou em mandarim, chinês, por 3 dias seguidos. E os outros alunos que já estavam orando, na verdade, naquela escola eles oravam, cada aluno tinha ali talvez um período de 3 horas de oração, na torre de vigília deles de oração. E ali então aquilo atiçou mais ainda, eles foram buscando o Senhor e depois também nos próximos dias todos eles foram cheios e batizados pelo Espírito Santo. Ali sim, eu penso que começa o movimento pentecostal em 1901. Por quê? Por que você não crê que foi em Pentecoste? Porque em Pentecoste é o começo da igreja e o pentecostalismo a gente chama de pentecostalismo moderno. Segundo, por que você não crê que não poderíamos ter um local fixo pelo que se passou na história da igreja, nos muitos derramamentos do Espírito Santo? Já explico por causa da segunda razão. Por que você não acredita, não entende que também não tinha que ter apenas um único local? Porque outras partes do mundo também teve esse movimento quando acontecia lá na escola de Parham. Por quê? Porque na minha cabeça, na escola de Parham, não teve apenas a experiência pentecostal. Teve antes a teologia pentecostal. O que é isso? Eles primeiro entenderam, depois eles viveram. Eles compreenderam teologicamente a questão do batismo no Espírito Santo, sua evidência, pelo menos para eles naquele contexto, e depois é que eles buscaram aquele poder. Portanto, a experiência pentecostal na Escola Bíblica Betel foi antecedida pela teologia pentecostal. E o pentecostalismo não é só a experiência e também a teologia. É essa conexão, é esse equilíbrio entre o viver do poder pentecostal e o conhecer da teologia pentecostal. É luz na mente, fogo no coração. Embora, biblicamente falando, a mente está muito ligada também ao coração, essa dicotomia é muito bem mais ocidentalizada, né? Mas é essa a ideia. A compreensão teológica vivida pela experiência, a compreensão bíblica que nos leva a buscar o poder pentecostal. Por isso eu penso que foi ali que começou de fato o movimento pentecostal. E por que não em Azusa? Porque eu entendo que depois de Azusa já tinha esse movimento aqui. Inclusive Azusa é de certa forma um resultado também dessa escola em Topeka, porque o Seymour aprendeu com Parham a teologia pentecostal e depois é que ele viveu o poder pentecostal. Portanto, Seymour, Azusa deve ser o catalisador do movimento, não a origem. Foi quem catapultou o movimento para o mundo. Eu penso que essa é a compreensão mais correta. Por isso, o movimento pentecostal foi fundado no século passado, na Escola Bíblica Betel, onde estavam estudando e depois buscaram o poder pentecostal. E hoje somos quem nós somos também por causa dessa Escola Bíblica Betel. E fica o despertar os pentecostais. Começar o movimento numa escola é muito significativo. Por isso, não desprezemos a escola, não desprezemos o estudar, não desprezemos o conhecimento, mas também não desprezemos o poder do Espírito, o fogo do Senhor. Isso é ser pentecostal, é esse equilíbrio que tem na Escola Bíblica Betel. O entender e o viver, o entender e o experimentar, o entender e o buscar o poder pentecostal. Ok? Um abraço, Deus abençoe, curta, se inscreva e compartilha.